A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia. Estimados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico Raio X da Bíblia. Invoquemos o Criador para que ilumine a nossa mente através do seu Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, Criador do Universo, que vos revelastes aos homens através dos séculos pela Sagrada Escritura. Dai-nos a graça de compreender com clareza a vossa palavra quando lemos a Bíblia. Iluminai e esclarecei a nossa mente para que possamos compreender as Escrituras e reconhecer nelas a mensagem de salvação. Ajudai-nos a considerar o ensinamento que nos vem da Bíblia acima de qualquer outro ensinamento. Fazei que todos os homens aceitem e sigam a vossa orientação expressa nas Sagradas Escrituras, para que todos tenhamos paz, amor e vida em abundância. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer hoje uma introdução à Bíblia, uma introdução geral à Bíblia, embora já o tenhamos feito. Vamos ter uma visão geral aos livros sagrados. O que é a Bíblia? Depois, a origem, a inspiração e a transmissão. E, por fim, a estrutura da Bíblia. Então, vamos ter 3 momentos. O que é a Bíblia? No segundo momento, origem, inspiração e transmissão da Bíblia. E, no último momento, a estrutura da Bíblia. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia é um conjunto de livros sagrados nos quais Deus fala ao seu povo. Esta é uma definição muito simples da Bíblia. O conjunto de livros sagrados nos quais Deus fala ao seu povo. Isto quer dizer que a Bíblia não é apenas literatura religiosa, mas palavra viva que interpela e transforma. O nome Bíblia vem do grego ta Biblia, que quer dizer os livros, plural, indicando que não é um livro único, mas uma coleção de livros. Então, o nome Bíblia indica que não é um livro único, porque é plural, é grego, ta Bíblia. Não é um livro único, embora nós tomemos a Bíblia como se fosse um livro, porque levamos o livro impresso num só volume e pensamos que é um livro, um só livro. Mas naquele volume impresso que levamos em nossas mãos estão muitos livros. É uma coleção de livros. Por isso é que
esse nome é plural. Bíblia, embora em português e nas outras línguas Bíblia seja singular, uma Bíblia, um livro, Bíblia, mas no original grego, Bíblia é uma coleção. Então, levamos muitos livros compilados, impressos, colocados junto num livro, mas não é um só livro. Levamos muitos livros dentro de uma coleção de livros. Qual é a finalidade da Bíblia? Finalidade. Por que existe a Bíblia? Por que Deus nos deu a Bíblia? A finalidade da Bíblia é revelar o plano de salvação, conduzir a humanidade à comunhão com Deus e formar o povo na fé. Então, temos 3 pontos. A finalidade da Bíblia, 3 pontos. 1, revelar o plano de salvação. 2, conduzir a humanidade à comunhão com Deus. 3, formar o povo na fé. Agora, é claro que esta finalidade deve ser aprofundada. Por exemplo, o primeiro ponto, revelar o plano de salvação, quer dizer que a Bíblia são os textos que nos revelam o plano de salvação que Deus tem para a humanidade. Se eu quero conhecer o plano de salvação de Deus, eu devo recorrer à Bíblia. Segundo ponto, dizíamos que a finalidade da Bíblia era conduzir a humanidade à comunhão com Deus. Se eu quero estar em comunhão com Deus, eu devo meditar a Bíblia. Devo conhecer a vontade de Deus para poder estar em comunhão com Ele. E, em terceiro lugar, dizíamos que a finalidade da Bíblia era formar o povo na fé. Formar o povo na fé. Instruir o povo na fé. Para que o povo não ficasse ignorante da sua fé. Para que o povo conheça a sua fé. Então, a Bíblia é o livro-chave para poder formar o povo de Deus na fé. Agora, o magistério da Igreja Católica também tem afirmações que são muito, digamos, iluminadoras. O Catecismo da Igreja Católica, no número 105, diz que os livros inspirados ensinam a verdade que Deus quis consignar para a nossa salvação. É o que dizíamos no ponto número 1 sobre a finalidade da Bíblia, não é? Falamos de revelar o plano de salvação. Já a Igreja Católica também insiste nesse ponto, dizendo que os livros inspirados ensinam a verdade que Deus quis consignar para a nossa salvação. Também o Vaticano II, Dei Verbum 21, diz que nas Sagradas Escrituras o Pai que está nos céus vem amorosamente ao encontro dos seus filhos e conversa com eles, dialoga com eles. Então isto também é muito, digamos, interessante esta afirmação da Dei Verbum 21. O Pai que está nos céus, através da Bíblia, vem ao encontro dos seus filhos e conversa com eles. Então, a Bíblia é, digamos, esse instrumento de conversa de Deus com o seu povo. Se eu quero conversar com Deus, então devo ler a Bíblia.
Se eu quero entrar na conversa de Deus com a humanidade, eu devo conhecer, ler, familiarizar-me com os textos sagrados da Bíblia. Então, a Bíblia, assim, é o alimento da fé, podemos dizer que o alimento da fé é luz para o caminho e força para a vida cristã. É por isso que a carta aos Hebreus 4:12, a carta aos Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Façamos uma breve pausa musical e voltamos dentro de instantes. Eu vim para escutar Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Eu gosto de escutar Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Eu quero entender melhor Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. O mundo ainda vai viver Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Tua palavra de amor. Bem-vindos, bem-vindas à segunda parte da nossa introdução à Bíblia, que é sobre origem, inspiração e transmissão. Esta segunda parte tem também tem estas partes: origem, vamos ver a origem da Bíblia, inspiração dos textos sagrados e transmissão dos mesmos. Agora, a origem, se quisermos olhar para a origem histórica, dizer que a Bíblia foi escrita ao longo de mais de 1000 anos. A Bíblia foi escrita ao longo de mais de 1000 anos em contextos diversos, desde tradições tribais de Israel até comunidades cristãs do primeiro século depois de Cristo. Então a Bíblia compreende todo esse período, não é? De mais de 1000 anos. As línguas originais em que a Bíblia foi escrita: hebraico, o Antigo Testamento; aramaico, algumas partes do Antigo Testamento; e o grego, todo o Novo Testamento em grego. Então, estas são as línguas originais da Bíblia: hebraico, o Antigo Testamento, a língua aramaica, algumas partes do Antigo Testamento, mas também o grego. Agora,
dentro do que é origem, inspiração e transmissão, é importante olharmos para a inspiração divina. Inspiração divina da Bíblia. Os autores humanos, chamados agiógrafos, escreveram movidos pelo Espírito Santo. Se voltamos ainda a Dei Verbum, mas no número 11 diz: os livros da Escritura ensinam firmemente e sem erro a verdade que Deus, para nossa salvação, quis que fosse consignada. Então, os autores humanos, os agiógrafos, escreveram movidos pelo Espírito Santo e escreveram firmemente, fielmente e sem erro. Então, estas três palavras da Dei Verbum número 11, que os livros da Escritura ensinam firmemente, fielmente e sem erro a verdade de Deus. Porém, a inspiração divina não elimina a liberdade e cultura dos autores, mas garante que o texto transmite fielmente a vontade de Deus. Então, Deus está presente no autor que escreveu o livro, mas a sua presença não elimina a liberdade, nem elimina a cultura, nem a história do autor. A presença divina, o que ela faz? Garante que o texto que o autor produz transmita fielmente a vontade de Deus. Então, este é o mistério da Bíblia, que o autor, digamos, por excelência, é Deus, porque é Ele que inspira. Não é Deus que tomou numa caneta e escreveu a Bíblia. Não foi Jesus Cristo que tomou numa caneta e escreveu a Bíblia. E nem foi o Espírito Santo, nem foi a Virgem Maria que escreveu a Bíblia. Então, Deus esteve presente, assistiu, digamos, com o seu Espírito, os autores humanos, sem eliminar a sua liberdade e sem eliminar a sua cultura e as suas tradições, simplesmente garantindo que o texto produzido por eles transmitisse fielmente a vontade de Deus. Agora, a transmissão, como é que aconteceu? Como é que aconteceu a transmissão da vontade de Deus através, digamos, dos textos bíblicos? Agora, quanto à transmissão, primeiro considerar a tradição oral. Houve histórias e cânticos transmitidos de geração em geração, como veremos, aprofundaremos nos próximos encontros, os cânticos de Moisés, as narrativas dos patriarcas de Abraão, eram histórias. A vocação de Abraão, a vocação de Jacob, digamos, a história de Jacob, a história de Isaac e muitos outros textos vêm de histórias e cânticos transmitidos de geração em geração oralmente. Depois disso, encontramos a transmissão escrita. As histórias foram compiladas em rolos e códices, depois preservadas pelas comunidades. Então, depois daquela tradição oral, passou-se a transmissão escrita, quer dizer que as histórias que eram transmitidas oralmente de geração em geração foram compiladas em rolos e códices e preservadas em comunidades e pelas comunidades.
Depois, num terceiro momento, temos o que chamamos de cânon. Depois destes textos preservados, já compilados em rolos e preservados em comunidades, elaborou-se o cânon. Quer dizer que a igreja, guiada pelo Espírito, reconheceu os livros inspirados, fez uma seleção, porque eram muitos. Então fez uma seleção, organizou os livros, fez uma lista. Cânon quer dizer lista. A lista que temos não existiu sempre. A lista que temos agora, do Gênesis até ao Apocalipse, não foi sempre assim. Os livros estavam dispersos, desorganizados. Então a igreja sentou-se e havia muitas listas. A igreja sentou-se e organizou os textos naquilo que se chama cânon, guiada pelo Espírito. Então, nós acreditamos, temos fé que foi o Espírito que guiou a igreja naqueles encontros em que organizava os textos, colocava a lista dos textos. O Antigo Testamento, a título de exemplo, foi recebido da tradição judaica, a Septuaginta, chamado os 70, Septuaginta. Então, o Antigo Testamento, a lista do Antigo Testamento que temos, foi recebida da tradição judaica, mas, digamos, da versão greca dos 70, Septuaginta. Enquanto que o Novo Testamento foi discernido pela igreja nos séculos 2 até ao século IV da nossa era. Então, o Novo Testamento foi também discernido pela igreja, enquanto que o Antigo Testamento foi recebido de uma tradição que já existia, que era aquela da Septuaginta. Depois, como outra modalidade, digamos, de transmissão, podemos também fazer referência às traduções. As traduções, basicamente, temos a Septuaginta, que é em grego, do século III a.C. Depois temos a Vulgata, que é em latim, a Vulgata de São Jerônimo, que é do século IV, e depois as várias traduções modernas aprovadas pela Igreja, que tornam a palavra acessível a todos. Então temos estes três níveis de traduções dos textos sagrados. A primeira tradução é a grega, Septuaginta, do século III a.C. A segunda é a Vulgata. Estamos a falar de traduções da Bíblia completa, dos textos completos, não é? De toda a Bíblia. Então temos depois a Vulgata, feita por São Jerônimo no século IV da nossa era, e depois temos as traduções modernas em português, em inglês, e nas línguas africanas, nas línguas da Ásia, nas línguas da América Latina. Então são traduções modernas que são aprovadas pela Igreja, visam tornar a palavra acessível a todos. Para terminar esta segunda parte, dizer que a Bíblia não se interpreta isoladamente, ela é lida na Igreja em comunhão com a tradição e o magistério da Igreja.
Não é por acaso que a segunda carta de Pedro, 1:20 a 21, diz o seguinte: nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, pois nunca foi proferida por vontade humana, mas homens movidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Então, na Igreja Católica, a Bíblia não se interpreta isoladamente, é lida na Igreja em comunhão com a tradição e o magistério, inspirados neste texto bíblico de 2 de Pedro 1:20 a 21. Volto a ler: nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, pois nunca foi proferida por vontade humana, mas homens movidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Vamos a uma outra pausa musical, voltamos dentro de instantes. Semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Só no amor, partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Somos o povo de Deus, e formamos o reino de Deus, e a palavra que é viva nos guia e alimenta a nossa união. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Bem-vindos à terceira parte da nossa introdução à Bíblia. Estamos a fazer hoje, neste raio X da Bíblia, estamos a fazer uma recapitulação de alguns temas tratados anteriormente, uma espécie de síntese, que depois iremos desenvolvendo cada uma destas partes, não? Tipo um pequeno estudo bíblico, tipo um pequeno curso bíblico, não? Dentro do que temos vindo a fazer. A segunda parte dizíamos que era sobre a estrutura da Bíblia. Estrutura da Bíblia. Antigo Testamento contém 46 livros. Antigo Testamento, 46 livros, divididos em 4 blocos. 4 blocos de livros. O primeiro é o Pentateuco. O segundo é históricos, livros históricos. O terceiro, livros sapienciais. E o último bloco de livros chamados livros proféticos. Então, Antigo Testamento, 46 livros, divididos em 4 blocos. Primeiro bloco, Pentateuco. Segundo, livros históricos. Terceiro, livros sapienciais. E quarto, livros proféticos. Podemos mencionar os livros de cada bloco, só para talvez recordar. Pentateuco, em Pentateuco temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Repito, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É o Pentateuco. E o Pentateuco é o fundamento da fé de Israel.
porque é onde é narrada a criação, a aliança com o povo e a lei dada ao povo. Então, basicamente, temos estes 3 pontos apresentados no Pentateuco: a criação, a aliança e a lei para o povo de Israel. Então, o Pentateuco é o fundamento da fé para o povo de Israel, onde vem narrada a criação, as origens do universo, temos a aliança com o povo de Israel e temos a lei que guia o povo de Israel. Enquanto que no bloco livros históricos temos Josué, Juízes, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Macabeus. Repito, nos livros históricos temos Josué, Juízes, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Macabeus. Aqui são livros históricos porque narram a história do povo de Israel. Por isso é que esses livros são chamados de livros históricos. Terceiro bloco, sapienciais. Temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. Repito, em sapienciais temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. Por que são chamados de sapienciais? Porque são reflexões sobre a vida e a fé do povo de Israel. Vida e fé do povo de Israel. É a sabedoria do povo de Israel. E o último bloco é proféticos, livros proféticos. Aí temos Isaías, temos Jeremias, temos Ezequiel, temos Daniel e os 12 profetas menores. Podeis tomar a Bíblia, a secção dos profetas, aí encontrareis toda essa lista, a partir de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e os 12 profetas menores. Por que esses livros são proféticos? Porque anunciam a vontade de Deus e a esperança no Messias. Então não são proféticos porque adivinham algum acontecimento. Não são adivinhas. São proféticos porque simplesmente anunciam a vontade de Deus e a esperança no Messias. Isto quanto ao Antigo Testamento. Vamos ao Novo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Aqui também temos 4 blocos de livros. O primeiro, os Evangelhos. Segundo, os Atos dos Apóstolos. Terceiro, as Cartas. E por último, o Apocalipse. Evangelhos. Segundo, Atos dos Apóstolos. Terceiro, as Cartas. Quarto, o Apocalipse. Em Evangelhos temos Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Por que são evangelhos? Porque são a boa notícia sobre a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo. Evangelhos, a boa nova, a boa notícia. Aqui é narrada a vida e também narrados os ensinamentos de Jesus Cristo. No segundo bloco, Atos dos Apóstolos, temos a história da igreja nascente e a ação do Espírito Santo na atividade missionária da igreja. Isso o encontramos nos Atos dos Apóstolos.
Terceiro bloco, as cartas. Paulo e outros apóstolos orientam as comunidades cristãs e os indivíduos a viverem o mistério pascal, o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. E por último, Apocalipse, que é a revelação da vitória definitiva de Cristo e a esperança escatológica, a esperança da salvação definitiva dos fiéis. Então, é no Apocalipse. Então, aqui, como vemos também, o Novo Testamento tem 4 blocos, embora aqui já, por exemplo, os Atos dos Apóstolos e o Apocalipse é um livro, não é um bloco, não é como no Antigo Testamento, onde tínhamos nos 4 blocos, temos muitos livros, mas aqui no Novo Testamento temos 4 livros nos Evangelhos, depois temos os Atos dos Apóstolos, é um só livro, temos as cartas, que são as de Paulo e outros apóstolos, que outros até não são, os estudiosos não conhecem de fato os autores de algumas cartas, e temos por último o Apocalipse, que é a revelação da vitória definitiva de Cristo e da esperança da salvação, digamos, definitiva dos fiéis. Terminando, é preciso notar a unidade dos 2 testamentos, Antigo e Novo Testamento, são inseparáveis. O cristão não pode tomar apenas o Novo Testamento, alegando que o Antigo é ultrapassado, ou o Antigo é dos judeus, não me interessa, eu só tomo o Novo Testamento. Não se pode fazer do ponto de vista de rigor bíblico. Então, estes 2 testamentos são inseparáveis. Então, um verdadeiro cristão lê, conhece e familiariza-se com os 2 testamentos, com o Antigo e com o Novo. Cristo é o centro dos 2. Cristo é o centro da Escritura. Santo Agostinho dizia: o Novo Testamento está oculto no Antigo e o Antigo Testamento se revela no Novo. De fato, o Antigo Testamento prepara a vinda do Messias e o Novo Testamento cumpre a promessa de vinda do Messias. Então, são inseparáveis. A Bíblia, podemos dizer que é uma única história de salvação, narrada em 2 alianças, narrada em 2 testamentos. É a mesma história de salvação, é uma única história de salvação, narrada em 2 testamentos. É preciso, claro, interpretar para, de fato, aí ver a ligação íntima que existe entre o Antigo e o Novo Testamento. Não é por acaso que também Lucas 24, 27 diz o seguinte, naquele texto de Emaús, não é? Dos discípulos de Emaús, Lucas 24, 27, para fazer notar esta ligação, íntima conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Este texto de Lucas diz o seguinte: e começando por Moisés e todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que a ele dizia a respeito. É Jesus que, após a sua ressurreição, aparece aos discípulos de Emaús e diz o texto, Jesus mesmo ressuscitado, para fazer ver que o Antigo Testamento e o Novo Testamento estão interligados. Jesus mesmo começa por Moisés, do Antigo Testamento, depois fala aos discípulos de Emaús de todos os profetas do Antigo Testamento, e interpreta-lhes em todas as Escrituras do Antigo Testamento o que a ele dizia a respeito. Então, ele foi tomando do Antigo Testamento o que se afirmava dele, sobre ele.
Então, aqui temos um texto que de fato nos faz afirmar categoricamente, sem medo, com firmeza, de que os dois testamentos são inseparáveis. Sintetizando, a Bíblia é palavra viva, inspirada por Deus, transmitida pela Igreja e estruturada em Antigo e Novo Testamento. Ela é, ao mesmo tempo, obra divina e humana, revelação e testemunho, história e profecia. Conhecer a Bíblia é entrar em diálogo com Deus e participar da história da salvação que Deus nos ofereceu, a partir do Antigo Testamento até Jesus Cristo no Novo Testamento. Então, muito obrigado, irmãos, pela atenção dispensada. Podemos ficar por aqui e convido-vos já ao estudo bíblico da próxima semana, mais um tema que será interessante e nos vai ajudar ainda a conhecer melhor os textos bíblicos que são, de fato, uma fonte de salvação, uma fonte de paz, uma fonte de harmonia, uma fonte de perdão, de reconciliação para cada um de nós e para as nossas famílias, amigos e sociedades, para toda a humanidade. Então, que Deus vos abençoe, vos conceda, digamos, o dom de desejar conhecer mais a palavra de Deus, entrar em diálogo com Deus e que Ele vos ajude, vos conceda o seu Espírito para que possais de fato amar a Sagrada Escritura. Que Ele vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano Padre José Joaquim no programa Raio-X da Bíblia.